Então você está querendo registrar e fazer o agendamento do seu exame de certificação da nuvem AWS, mas está com dificuldades de fazer isso no website. E também está com algumas dúvidas. Será que eu devo escolher o exame de certificação no inglês ou no português? Será que eu devo fazer o exame no modo presencial ou remoto? Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como que você realiza o seu cadastro, qual é o idioma que você deve escolher e também a respeito se o presencial é melhor ou o remoto. Então, vem comigo que eu vou direto aqui na página do AWS Training Certification, já estou com ele aqui na minha segunda aba, e o que a gente vai fazer? Este link desse endereço, do aws.training/certification, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E eu até recomendo que você abra uma segunda aba, ou coloque numa segunda tela, se você tiver, e venha acompanhando comigo, porque vai ficar mais fácil de você fazer passo a passo. Se tiver alguma dúvida, você vai dando pausa, dá um retorno algum pouquinho, mas você vai ver que é bem simples. Nessa página do AWS Certification, você vai poder fazer o seu agendamento e gerenciar as suas certificações, e também ver o histórico das suas certificações, e acessar até as badges digitais. Mas vamos lá, clicar nesse botão Sign In, e você vai ver que é um processo bem simples. O que acontece é que justamente quando cai nessa página pela primeira vez, eu vou até fechar essa barra azul, que é esse anúncio que está sendo dado, algumas pessoas elas acabam se perdendo. E por que isso acontece? Porque ele apresenta o ID do Builder AWS, ou login com Amazon, ou SSO da organização, e aí você fala assim, meu Deus, aonde que eu devo clicar? O que eu recomendo? É o primeiro, que é o ID do Builder AWS, que ali é recomendado para todas as pessoas. Então você vai clicar em botão criar ou fazer login, e é esse processo, ele é bem simples. Logo nessa tela, o que ele vai pedir para você será o seu e-mail de identificação. Então você vai pegar o seu e-mail, você vai colocar o seu e-mail aqui. É importante que você utilize o endereço pessoal. Se você está atuando em alguma empresa, não coloque o e-mail da empresa, porque amanhã ou depois você está se desligando, indo para um outro local, e aí você pode, na verdade, você vai perder o acesso, porque como que é o seu e-mail da empresa? Vamos supor que você esquece a senha. Você vai pedir o reset, ele vai mandar para onde? Vai mandar para o e-mail da empresa. Então use o e-mail pessoal, tá? E não fique preocupado em relação à associação da sua certificação com a empresa, porque, deixa eu até voltar aqui e falar uma coisa importante, porque quando uma pessoa tira uma certificação, a certificação ela é importante para a pessoa física, que é para você, para mim, né? Como pessoa individual, que você consegue provar para o mercado que você é uma pessoa certificada, e a certificação ela também é importante para a empresa, porque ela, com a quantidade de pessoas certificadas, ela pode conseguir uma badge específica para pessoa jurídica, tá bom? Mas para esse cadastro, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu e-mail pessoal e depois, lá na frente, lá no seu perfil, você consegue fazer uma associação cadastrando um outro e-mail para você poder fazer associação com a empresa que você atua, e a empresa também pode se beneficiar dos benefícios que existem na nuvem da AWS. Perfeito? Então essa é a primeira dica, utilize o seu e-mail pessoal, não coloque e-mail falso, e-mail temporário, por favor, não faça isso, porque aqui vai estar o seu histórico da nuvem da AWS. E essas dicas são importantes, eu sei que talvez você já deve ter ouvido falar disso, mas algumas pessoas, ou a maioria, se é a primeira vez, nunca ouviram falar a respeito dessas dicas, então eu vou colocar para você. Colocou o seu e-mail, você vai dar um próximo, você vai colocar, ele vai pedir, vai mandar um código para o seu e-mail de 6 dígitos para você confirmar se o seu e-mail é verdadeiro. Você vai colar esse código, vai colocar o seu nome e pronto, você já criou a sua conta. São 3 passos, é bem simples. E-mail, ele vai pedir esse código, né? Vai pedir o seu nome. Ah, estava me esquecendo, ele também vai pedir uma senha para você criar uma senha. Você cria uma senha segura e perfeito, a sua conta já está criada. Então, se é a sua primeira vez, você vai criar sua conta, vai lá, cria sua conta, dá uma pausa nesse vídeo. Quando você terminar de criar a conta, a gente continua. Agora, se você já tem a sua conta criada na AWS, então vamos fazer o login. Eu já tenho a minha aqui, eu vou colocar aqui o meu e-mail. Claro que eu só vou esconder aqui o meu e-mail e a minha senha. Deixa eu colocar aqui. E vou realizar o login de acesso. E ele já está sendo redirecionado para o perfil. Quando é a primeira vez que você está realizando o acesso no seu perfil, o seu perfil ele vai carregar em inglês. O meu provavelmente vai carregar em português. Eu já estou logado. Só que nesse momento ele não carregou a página da minha conta. Então, o que você precisa fazer? Clicar nesse botão
go to your account. É um passo desnecessário, a AWS podia muito bem pular isso, mas deve ter algum motivo do porquê que tem essa opção aí de você clicar para você poder ir para sua conta, né? Que é o seu objetivo. Vou fechar aqui a informação dos cookies e, como eu havia explicado para você, ele vai carregar uma página em inglês. Poxa, mas tá difícil, né? Dá para mudar para português? Sim, dá para mudar sim. Tá vendo aqui logo no topo? Ele tá em inglês, você faz um menu drop down e você procura o português, ó lá, já localizei o português. E ele vai fazer uma atualização. Bem-vindo à sua conta do AWS Certifications. Perfeito! Chegou até aqui? Muito bem. O que a gente vai fazer? É importante que você atualize os seus dados cadastrais. Porque quando você criou a sua conta, ele pediu o quê? Ele pediu apenas o seu e-mail, o seu nome e ele pediu uma senha. Só isso. Quando você entra nessa página, você tem que fazer uma atualização do seu perfil. Então, a atualização do seu perfil ele está aqui, tá? É esse segunda aba onde está escrito meu perfil. Eu não vou estar abrindo o meu perfil porque ele vai trazendo meus dados pessoais. E lá você vai colocar o seu endereço, sua cidade, a localização que você está, né? Também ele vai te pedir o seu fuso horário, e isso é extremamente importante para que você, quando for registrar o seu exame, você não coloque num horário que está com um time zone ou um fuso horário diferente, e aí você pensa que é um horário e é outro horário. Então vai lá e atualiza o seu perfil. Então a sua segunda missão nesse momento é atualizar o seu perfil. Ah, eu já tenho acesso na conta AWS. Não tem problema. Eu quero que você vá lá e faça a atualização do seu perfil. É importante que você faça essa revisão. E a AWS, de tempo em tempo, ela pede isso. Muito provavelmente, se você tem uma conta antiga da AWS, ela vai dar uma notificação para você. Perfeito? Vai lá que eu te espero, dá uma pausa nesse vídeo, atualiza o seu perfil, dá um salvar e volta aqui. E aí, conseguiu fazer a atualização do seu perfil? Muito bem. O próximo passo que a gente vai fazer agora, antes de registrar o exame de certificação, eu quero dar uma dica muito bacana. A AWS ela permite com que você solicite 30 minutos a mais para que você consiga realizar o seu exame. E por que isso? Porque caso você venha escolher o seu exame na língua inglês, e como nós estamos num território brasileiro que falamos o português, como a nossa língua mãe, ela permite acrescentar esses 30 minutos. E é o que nós vamos fazer aqui. Eu já tenho essa acomodação de 30 minutos, mas nada impede de você ir lá e fazer esse pedido. E é importante que você faça pedido de acomodação antes de se registrar para o exame. Por quê? Depois que você se registrou para o exame, não adianta, porque eles não vão acrescentar esses 30 minutos. A solicitação de adaptação está logo aqui ao lado, tá? É o segundo botão, solicitar adaptações para o exame. O meu já está como ESL mais 30 minutos. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão de solicitar acomodação, tá? Ele vai clicar, vai mostrar para você as acomodações. Você vai procurar esse ESL mais 30 minutos. ESL é English as a Second Language, inglês com um segundo idioma. Você só vai solicitar, vai pressionar o botão OK, vai salvar o seu cadastro. Ele não expira, tá? Ele não tem tempo de validade. Você fez esse pedido de acomodação, ele vai ficar para sempre associado no seu perfil. Então, seja qualquer exame que você venha fazer da AWS, ele já vai acrescentar esses 30 minutos, desde que você selecione o idioma inglês. Alguns alunos meus, eles acabaram dizendo que os 30 minutos foram adicionados quando eles selecionaram o exame em português. Porém, como ele é específico para o idioma inglês, né, independente disso, vai lá e solicita, tá bom? Porque ele já fica associado na sua conta. Perfeito? Então essa é a sua próxima missão de você solicitar uma acomodação de 30 minutos. Vai lá, dá uma pausa nesse vídeo que eu te espero aqui. Não vou fugir daqui não, pode ficar tranquilo. E aí? Você já pediu os 30 minutos ou você já tinha esses 30 minutos? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar lá para o início da página do AWS Training Certification e chegamos na hora de a gente poder fazer a nossa inscrição para o exame. Então, vamos lá fazer a inscrição para o exame, que é esse primeiro botão. E quando a gente clica nesse primeiro botão, ele vai... Eu vou até descer aqui a barra de rolagem e ele vai apresentar para você os exames que são elegíveis para a sua conta. Então, por exemplo, o exame de fundação é AWS Certified Cloud Practitioner. Tem os exames Associate, que é de nível já superior à fundação, que é o SysOps, o Solutions Architect, o Developer, e depois o Professional. Se é o seu primeiro exame de certificação que você está fazendo nesse momento, você vai procurar o AWS Certified Cloud Practitioner, que está na primeira linha.
Na terceira coluna, onde tem a data de vigência, é quando que o exame foi atualizado. Tá? Então, por exemplo, no AWS Certified Cloud Practitioner, a última atualização dele foi em 19 de setembro de 2023. Para você poder fazer o registro, você vai procurar na linha do exame e na última coluna do lado direito, onde ele está escrito Agendar com Person View, você vai lá e vai clicar e eu vou fazer isso com o AWS Certified Cloud Practitioner e vamos lá, faça você também. Bacana! Ele vai te jogar agora para a página do Person View, para o sistema. E essa página ela vai te dar a seleção dos exames. Eu só vou jogar a minha tela um pouco para cima aqui, para que vocês consigam visualizar bem o que eu estou mostrando aqui para vocês. O que a gente consegue visualizar aqui? Existem na verdade são dois tipos, dois modos, né, de você realizar o seu exame da AWS. Você pode fazer pessoalmente em um centro de teste, e esse pessoalmente é quando você não tem um centro de teste na sua região, então ali você é um ambiente fechado, monitorado, você deixa o seu celular fora, né? E aí você faz o seu exame, lá não tem problema de internet, fica tranquilo, terminou a sua prova, acabou, e ele vai mostrar o resultado depois por e-mail para você. No OnView Online, é quando você vai fazer remoto, você vai fazer da sua casa. E aí existem algumas regras, tá? Essas regras são que ninguém pode estar no mesmo ambiente que você não pode estar falando, não pode estar com fone de ouvido. A gente vai explicar a respeito dessas regras também. E tem um código de acesso privado, a gente não vai mexer nesse, tá? Então, vamos inicialmente, o que eu peço para você é fazer em um centro de teste. Eu vou só fechar essa mensagem que está aqui em cima para ele poder ficar melhor. E vamos lá, pessoalmente, em um centro de teste. Ele vai pedir o que você precisa levar para um centro de teste. Um documento com uma identificação com foto. Eu recomendo que você leve a sua carteira de motorista, porque na carteira de motorista vai ter a data de validade do seu documento. Isso é importante, tudo bem? Se você estiver no território nacional. Se você estiver fora do Brasil, você vai ter que levar, no centro de teste, você vai ter que levar o seu passaporte, porque o seu passaporte vai ter a identificação da data de validade. Eu não sei, não tenho carteira de motorista. Você pode levar o seu RG aqui no Brasil, tudo bem? Porque eles vão só identificar se é você, né? Vão lá, RG e cara, RG, olá, perfeito. Eduardo tá aqui, pode fazer o exame. E também alguns itens pessoais que você pode levar para dentro, né? Então, por exemplo, você não pode levar celular, você não pode levar smartwatch lá para dentro, né? Fone de ouvido. Então tem as regras. Vale a pena você dar uma lida a respeito dessas regras para que você possa aprender e saber do que se trata. E vamos lá para o próximo. Pode parecer algo bobo o que eu estou falando, tá? Mas no exame de certificação eles pegam no pé em relação a disso, porque é um exame pago, é um exame que ele tem prestígio no mercado, então é uma maneira da pessoa não fazer nenhum tipo de cópia durante o exame, né? Então, por isso que todo esse ambiente é seguro. Agora chegou na parte do idioma, né? No AWS Cloud Practitioner que eu selecionei, ele tem diversos idiomas, desde o alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, e por padrão ele vem o inglês. E é nesse momento que os meus alunos eles perguntam assim: poxa, professor, eu escolho o inglês ou escolho o português brasileiro? Eu recomendo que você escolha o português brasileiro, e eu vou até selecionar ele. E por que o português brasileiro? Porque a tradução desse exame para a prova de certificação, ela está excelente. Então você pode fazer tranquilo o exame português brasileiro. E o bacana deste exame é que quando você está realizando ele, no canto superior esquerdo, se eu não me engano, ele tem uma opção de você visualizar a questão e as alternativas em inglês, quando você seleciona o português brasileiro, tá? E por que isso? Porque às vezes você fica com dúvida de algo que foi traduzido e você fala assim, eu não entendi essa tradução. Por exemplo, on-premises foi traduzido como ambiente local. E aí você fala assim, o que é ambiente local? Então você clica ali e você consegue ver que é on-premises. Então fica mais fácil de você fazer o seu exame, além de você ter um entendimento claro no português brasileiro e não ficar com medo do inglês, tá bom? Eu recomendo que você siga com o português brasileiro, apesar que tem alunos que estão escolhendo o inglês, mas a maioria do que eu tenho conversado tem selecionado o português brasileiro. Eu mesmo faço o português brasileiro e está excelente. Eu vou clicar aqui para baixo, clicar no botão avançar e vamos processar a solicitação. Bacana, então já escolhi o meu exame, já escolhi o idioma e agora os termos e condições, e isso daqui é importante que você leia para que você entenda exatamente
como que funciona o processo de certificação. Por exemplo, ele pede que você chegue 15 minutos antes do horário agendado. Ele vai falar a respeito da política de remarcação, ele vai falar sobre a política de cancelamento. Então é importante que você leia isso. E eu sempre, quando eu vou fazer meu exame, eu releio novamente. É uma página bem simples e vamos lá para o concordo. Concordou? Beleza. Qual que é o próximo passo? Ele vai encontrar um centro de teste para você. Ele está mostrando o meu endereço, eu vou borrar o meu endereço para não mostrar para vocês, mas como eu estou em São Paulo, ele vai mostrar alguns endereços aqui, como a K-Solution, Impacta, Green Treinamento. E eu posso selecionar até 3 endereços para, na próxima tela, eu escolher o horário. Eu vou selecionar apenas a K-Solution e eu vou clicar no Avançar. A próxima tela, ele vai mostrar para mim em relação ao horário. Então ele quer confirmar se eu vou realizar neste local, nesse centro de teste com preferência, e eu vou descer aqui a barra de rolagem, ele vai pedir para poder escolher o dia e o mês para eu poder fazer o exame. Neste momento, está apenas disponível o dia 24, mas se eu for para o próximo mês, então eu vou clicar aqui na próxima aba, ele vai mostrar os outros dias disponíveis neste local. E olha que interessante, não há horas disponíveis no intervalo para esse endereço, para esse centro de teste. Eu posso ir também para dezembro, mas como eu já sei que outubro, né, ali tem um horário disponível, então vou selecionar aquele horário apenas para que vocês consigam entender como que você realiza o seu agendamento. Mas é bacana até que tenha acontecido isso. No passo 2, eu vou descer um pouco mais essa barra de rolagem. No passo 2, ele pede para você selecionar o horário do início do seu agendamento. E é importante que você marque o horário que ele seja exibido com o formato de 24 horas. Ou seja, em vez de 2 horas, ele vai mostrar 14 horas. E por que isso é importante? Porque eu já tive alunos que foram marcar próximo da meia-noite e eles pensavam que era meio-dia, mas marcaram meia-noite, ou marcaram meia-noite e acabou sendo meio-dia. Então coloque 24 horas e você não vai ter erro, tá bom? Neste caso aqui do agendamento em um centro de testes, é sempre horário comercial. Também não tem erro, mas coloque 24 horas, porque são tantas emoções, né, para você poder fazer esse exame, que você fala assim, poxa, tem que ficar atento nisso também. Você tem que chegar cedo, tem que ir lá sentar bonitinho, né? Você estudou, se esforçou, então não vai falhar nesse momento, né? Tem aqui o agendamento das 13, é o período do exame, tá? Ele começa às 13 horas e termina às 15h10. Eu vou clicar no botão de fazer o agendamento e ele vai para a próxima tela depois de processar a solicitação. O que ele vai apresentar para mim vai ser na primeira coluna, a descrição do exame que eu selecionei, que é o Certified Cloud Practitioner. Ele está no idioma português brasileiro, 130 minutos e tem acomodação extra de 30 minutos. Aquilo que eu lhe comentei, lembra? Por isso que é importante você pedir antes esses 30 minutos. Na coluna do meio que tem os detalhes, ele pede a marcação, que é terça-feira, 24 de outubro, né, o horário de início, o local e tem o preço do exame. Então, na próxima tela, se eu avançar, proceder para finalizar, ele vai pedir o cartão de crédito e só tem como fazer o pagamento com cartão de crédito internacional. Você não consegue realizar o pagamento com boleto bancário, com Pix, nada disso. E é em dólar, então é $100 que você vai pagar, mais o IOF. Se você estiver aqui no Brasil, ele acaba tendo isso. Mas o IOF também é pouca coisa, não é muito, mas ele é só para você saber que vai ter um débito a mais no seu cartão de crédito. Perfeito até aqui? Conseguiu agendar o seu exame? Legal. Mas se você chegou até aqui e falou assim, poxa, na verdade eu tentei procurar um centro de testes, né, na minha região e não encontrei, né, nem consegui avançar aonde você está, não tem problema, porque eu vou remover esse daqui, vou remover esse item aqui do meu carrinho, e a gente vai fazer agora novamente todo o processo. Eu vou clicar aqui na casinha do lado esquerdo, utilizando o modo remoto. Então a gente vai ver como que é o modo remoto. Então vamos lá, inscrever-se para um exame. Então, a gente vai selecionar, vou descer aqui a barra de rolagem, AWS Certified Cloud Practitioner, e eu vou estar selecionando, ao invés de fazer um centro de teste, eu vou escolher para poder fazer o remoto. E vocês vão perceber que vai mudar algumas informações a respeito de como que procede o exame nessa modalidade. A primeira coisa que ele aparece aqui, eu vou até descer o meu rostinho para ele ficar aqui embaixo, ele vai pedir, ele precisa fazer um teste no seu computador, então você vai precisar baixar
um aplicativo no seu computador para você poder testar câmera, microfone, processamento, testar a internet. Ele vai fazer um teste no seu sistema, tá? Isso é importante. Depois, você precisa fazer a limpeza do seu ambiente. Então não pode ter absolutamente nada na mesa, é só o computador e a fonte. Não pode ter nada mesmo. Não pode ter nenhum papel, não pode ter nenhum livro, nada. Documento de identificação. Aqui que é importante, você precisa ter uma carteira de motorista ou passaporte, independente de onde você está, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. E por que eu digo isso? Porque a pessoa que vai te acompanhar remotamente, ela vai te pedir para você tirar uma foto do seu documento e ela vai precisar identificar o local da validade do seu documento. Então, se você tentar apresentar um RG, você não vai conseguir fazer esse exame de certificação. É muito difícil, porque ele não tem a data de validade, tá bom? Pelo menos os RGs até um tempo atrás, provavelmente nos novos RGs eles vão começar a vir com data de validade, mas se não tiver a data de validade, você não consegue. Professor, eu sou menor de idade, eu não tenho carteira de motorista. E agora? Bem, o que eu recomendo é você fazer num centro de teste. Mas não tem um centro de teste? Você pode utilizar o seu RG sim. Só que se você é menor de idade, você vai precisar escrever uma carta, tá, dos seus pais, dando essa autorização para você poder fazer esse exame. As informações a respeito disso estão no próprio website da Personville. Então, se você for menor de idade, é importante você ir lá no website da Personville e buscar essa informação, tá bom? E diferente do presencial, que você tem que chegar a 15 minutos, aqui você tem que abrir o aplicativo com 30 minutos de antecedência. E é nesse momento que algumas pessoas acabam entrando em pânico, porque tentam abrir o aplicativo e o aplicativo não abre. Ele abre faltando 5 minutos, ou ele abre só quando começa o exame. Isso aconteceu comigo e aconteceu com outras pessoas também. Tem uma regra que ele fala de 30 minutos, mas também pode acontecer. Por isso que o centro de testes ele é recomendado do que fazer o remoto. Apesar que, olha, particularmente, eu já fiz o remoto muitas vezes e é bem mais simples você fazer o remoto. Questão da seleção do idioma, vamos lá selecionar o português brasileiro. Essa aqui é a minha dica do coração que eu dou para você, de você fazer no português brasileiro, que vale a pena. E o próximo passo, agora ele vai mudar em relação à seleção do que você precisa confirmar, que é a política do exame online, que ele é um pouco diferente em relação no centro de teste. Então você vai precisar ler e você vai marcar todos esses quadrados que estão aqui. Então vou marcar todos. Eu já li essas informações. Eu recomendo que você leia, é importante isso, porque ele vai falar desde a proibição, licença limitada, política de comparação facial. Então faça a leitura, entenda o que está acontecendo, para que você não fique assustado. Lembra que eu havia até comentado para vocês, passaporte, carteira de motorista, carteira de identidade nacional ou local e cartão de registro. Esse green card você não tem, né? Só se você for um brasileiro, mas residente nos Estados Unidos. Mas ele aceita o RG, tá vendo? A carteira de identidade. Eu vou falar do RG, por que eles pegam no pé por conta da identidade, por mais que eles falam aqui, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, vocês já vão entender o motivo. E o dia do exame, que você tem que chegar ali, política de remarcação, segue com as mesmas... Leia isso que é importante. Cara, eu tô repetindo isso, mas é verdade. Leia para você depois falar assim, eu não sabia. Cara, eu já peguei aluno que perdeu a prova de certificação por causa disso daqui, porque não leu. E são instruções simples do que você precisa fazer no exame. Depois que faz a primeira vez o exame, fica fácil, tá? Aí as próximas vezes vão ver que... Por exemplo, vou te dar uma... Olha porque é importante você ler. Aqui ele está dizendo que você não pode sair do campo da divisão da BICAM por qualquer motivo ou duração do seu exame, porque pode encerrar o seu exame de certificação. Então, se eu estiver aqui e eu sair do meu campo de divisão, como eu estou fazendo agora, cara, eu fizer isso, a prova ela é fechada, tá? E aí você perde aqueles $100 que você pagou. Por uma coisa boba, né? Parece, tive uma coceira na perna, vou baixar no cara, não faz isso, tá? Faz o exame. Por isso que o remoto ele é um pouco mais restrito, tem algumas regras aqui, mas seguindo isso daí é de boa, tá? Agora chega o ponto, por que o RG nosso, quando a gente vai fazer o exame, eles barram lá, tá? Porque o fiscal que vai te acompanhar, olha isso daqui, o fiscal, ele só fala inglês, japonês, espanhol e mandarim.
Eu sempre fiz com o fiscal em inglês, tá? E o inglês ele vai falar para você mostre o seu ombro, né? Mostre se você tem relógio. Então ele vai pedir para você tirar o seu relógio. Arregace as mangas, então ele te dá instruções, ele pode dar instruções por voz, utilizando o aplicativo, ou ele pode utilizar o próprio bate-papo para você poder também estar conversando. Só que você não pode abrir o Google Translate para você poder copiar e colar, tudo em inglês. Então, pelo menos o nível de conversação você precisa ter, tá? Mas é inglês básico, tá? Não foge muita coisa. Se você escolher espanhol América Latina, é uma pessoa que vai falar espanhol. Não adianta você tentar falar português com a pessoa. A pessoa fala espanhol. Então escolha espanhol apenas se você for falar espanhol. Particularmente, eu utilizei o inglês, foi super tranquilo, tá? Ele perguntou para mim onde estava meu celular, se eu estava utilizando o relógio, então ele pediu para tirar o relógio e colocar longe, ele pediu para pegar a câmera, filmar o local, 360. São instruções simples. Ele colocou ali no bate-papo, eu consegui seguir tranquilo. Teve até um momento que a minha conexão caiu, porque eu estava fazendo remoto por algum motivo deles, eu não sei o motivo. Eu abri novamente o aplicativo, entrei na fila, voltei. Eu estava lá na questão 30, e eu continuei na questão 30, estava tudo salvo, não tive nenhum problema. Então, pode seguir com o inglês que não tem problema. E vamos lá, processar a solicitação. Bacana? E aí? Tá gostando da explicação? É bem simples, né? Mas são esses detalhes que algumas pessoas acabam ficando com dúvidas na hora de fazer o seu agendamento, que ninguém explica. Eu falei assim, não, eu preciso explicar isso daí. Eu explico para os meus alunos no meu curso, né, de AWS Certified Cloud Practitioner, e esse link também que está na descrição desse vídeo, e lá você vai encontrar cursos da AWS também simulados para o exame de certificação, do qual você pode se preparar para o exame AWS Certified Cloud Practitioner, desde o exame mesmo, de você fazer aulas do básico ao avançado, até um simulado comentado, explicando pergunta por pergunta, né, a respeito do exame de certificação. Bacana? Então isso aqui, se você não conhece curso, por favor, acesse lá e você vai conhecer. Leia os depoimentos nesse website, você vai ver que tem uns depoimentos muito bacanas dos outros alunos que já fizeram o exame, estudaram comigo e passaram no exame de certificação. Mas vamos voltar lá, e ele vai pedir para você poder fazer a configuração do fuso horário de preferência. Lembra que eu tinha comentado disso? Então verifique se ele está com o seu fuso horário correto. No meu caso, ele está com o São Paulo BRT, que é o Brasil. Então sim, ele está correto, e eu vou seguir para a próxima página para ele poder selecionar a data. Então, enquanto que lá no exame, no centro de testes, ele era limitado a um dia, já no exame remoto, ele abre mais dias para mim, né? Então, lá eu só tinha um dia só, né, que era o dia 24. Aqui eu tenho do dia 20 ao dia 31 nesse mês. Vou selecionar aqui o dia 25. Vamos lá ver no dia 25 quais são os horários disponíveis. Como tem muitas pessoas fazendo, e claro, né, ele é limitado em relação à quantidade de pessoas que estão, os fiscais que podem te atender, então ele pode ser um pouco limitado. Nesse dia 25, para esse exame de certificação que eu estou escolhendo, ele tem aqui o tempo recomendado às 8 horas da manhã até às 10h10, tá? Então ele vai iniciar às 8 e termina às 10h10. O que eu recomendo, eu gosto de fazer o exame, entre madrugada, né, ou a partir das 11h45. Pelo menos eu gosto disso, porque não tem nenhum barulho, ninguém vai entrar aqui no local onde eu vou estar fazendo, eu vou lá entrando com a porta, aviso minha família que eu estou fazendo o exame e não tem problema nenhum. Mas tem a opção de você explorar mais vezes, eu vou clicar aqui para poder fazer o agendamento e eu vou colocar esse horário de manhã. Pode fazer de manhã? Claro que pode, tranquilo. Desde que, e essa aqui é uma dica bacana, se você tem, ou se você mora, ou onde você vai fazer esse exame remoto, é um lugar barulhento, passa moto, passa o carro do ovo, não escolha esse horário, tá? Porque esses barulhos externos, o fiscal ele pode interromper o seu exame. E, infelizmente, já teve um aluno meu que fez, aí passou moto, o fiscal falou, não, tem muito barulho, e encerrou o exame. O bom é que ele entrou em contato com a Personville e conseguiu reverter essa situação, e ele conseguiu pegar novamente o reembolso, e ele reagendou novamente o exame, tá? Então deu para fazer isso, porque como é gravado o ambiente, então eles perceberam que não foi culpa da pessoa, tá? Mas é para poder evitar. Bacana? Então essa é uma outra dica legal para você também.
Primeira coluna, descrição, mostra o exame, português brasileiro, 130 minutos, 30 minutos. Detalhes da marcação, né, ele vai mostrar lá assim, 25 de outubro. O horário do check-in tem que fazer 7h30 da manhã, já tem que estar preparado, já com o ambiente. O horário de início. E até esse momento eu consigo fazer a alteração da marcação, $100, e segue com o mesmo processo, tá bom? Clica no botão de proceder à finalização e aí ele vai pedir o seu cartão de crédito. Eu vou remover aqui, porque eu não vou estar fazendo esse agendamento. E é importante eu remover para eu poder liberar esse horário para outras pessoas. Então, volta aqui comigo aqui. O que você aprendeu nesse vídeo? Você aprendeu a como fazer um cadastro na página de certificação da AWS. Você aprendeu a importância de você ter o seu perfil com os seus dados atualizados, tanto do seu endereço, do seu país. Você aprendeu também como solicitar uma acomodação de 30 minutos para poder pedir 30 minutos a mais caso você venha fazer uma prova em inglês. E você também aprendeu a diferença entre um exame inglês e português e a diferença de realizar num centro de testes e de você fazer também da maneira remota, que é recomendável se você não tem um centro de testes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estão com dificuldades para poder fazer esse agendamento na prova de certificação. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui na descrição, né? Nos comentários desse vídeo, né? Na descrição vai estar os links, né, principais aqui do AWS Training Certification e também do Você Certificado aws.com.br, para que você se prepare para a sua prova de certificação do básico ao avançado e você consiga obter a sua certificação sem medo e sem nenhum problema, porque você vai conseguir. Então é uma questão de estudar, e quem estuda passa, e eu posso te ajudar nisso. Tudo bem? Então é isso aí e bye bye. Tchau, tchau.